Olá pessoal, eu sou o evangelista Wellington Ramos, estou aqui mais uma vez para levar uma porção, uma instrução da palavra de Deus para o seu entendimento, para sua edificação na fé e para o seu conhecimento das promessas e da verdade de Deus. A palavra de Deus, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, assim diz a palavra de Deus nesse texto que nós vamos ler. E eu queria que você entendesse que esse texto ele nos revela, nos ensina e nos instrui. Queria que você entendesse. A palavra de Deus diz assim, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 em diante diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Versículo 10. Mas Deus nos revela pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. No versículo 12 diz assim: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Essa lição aqui, esse texto que eu li, nos traz uma instrução, uma orientação muito séria, que todos nós precisamos conhecer isso aqui. Eu vou ler de novo, começar a explicar, porque a palavra de Deus, ela só tem efeito se for lida, feito a exposição dela, explicando o sentido dela, para você entender o que ela nos adverte. Então, nesse momento, vamos entender o que esse texto que nós lemos de 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 10 ao 12, nos ensina. Paulo está aqui trazendo uma doutrina, instruindo os irmãos sobre assuntos espirituais em relação à nossa fé, da esperança que nós temos. Paulo diz assim, vamos lá. Versículo 10 do capítulo, versículo 9 do capítulo 2. Paulo diz, mas como está escrito aonde? Está escrito na palavra. Tudo que Paulo e os apóstolos pregavam era o que estava escrito na palavra. Eles não pregavam nenhuma novidade fora a palavra. O que os apóstolos pregavam, ensinavam e levavam ao povo era o que estava escrito na palavra. Por isso que Paulo diz, eu prego o evangelho, anuncio Jesus como está escrito na palavra. Lá em 1 Coríntios, nesse mesmo livro aqui, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1 ao 3. Paulo especifica que o que ele prega é o que está nas Escrituras. Os apóstolos nunca pregaram nada fora das Escrituras. Nunca vieram com revelação, com visão, com nenhuma situação extra-bíblico. É a palavra. O que nós temos que pregar é o que está escrito na palavra. O que já está escrito, que é a revelação de Deus para nos instruir. Vamos lá? Paulo diz assim, mas como está escrito? Está escrito na palavra. Paulo está frisando que o que ele está falando aqui é o que está revelado aqui na palavra. Diz assim, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou. Isso está no presente, já foi preparado. Está no presente, já está pronto lá para a gente desfrutar. Aqui temos que entender que já está preparado para desfrutar no futuro, que já foi preparado no passado. É interessante isso, gente. O que está guardado para nós já foi preparado no passado. Tomamos posse aqui no presente para desfrutar lá no futuro, quando sair daqui. Paulo diz, aquilo que o olho não viu, o ouvido não viu e não chegou ao coração do homem. Paulo está instruindo, explicando que aquilo que Deus tem preparado é coisas que não chegou à visão do homem. O homem não consegue contemplar com essa visão óptica.
O homem não consegue ouvir para entender com os seus ouvidos naturais. O homem não consegue imaginar dentro do seu coração, que é a mente. Paulo diz, o olho não viu, o ouvido não viu e não desceu o coração do homem. O homem não tem essa compreensão da forma natural. Aí Paulo diz, o que Deus preparou, interessante, eu quero convidar a sua atenção para o que diz aqui o final do versículo 9. Paulo diz, e não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. São as coisas que Deus preparou que o homem não tem como contemplar. O homem não tem como entender. O homem não tem como ouvir sobre isso. Ele precisa somente crer. Essas coisas, diz o texto, que Deus preparou para os que o amam. Observação. Quem são esses aqui que amam ao Senhor? Bíblia é assim, a gente trabalha a Bíblia com Bíblia. A exegese é Bíblia com Bíblia. É explicar a Bíblia pela Bíblia. Quem são esses aqui que Deus preparou para os que o amam? Quem são aqueles que amam a Deus? Porque dizer que ama a Deus, todo mundo diz. Todos abrem a boca e dizem, eu amo, eu louvo, eu me entrego, eu faço o que tu quiser, ó Deus. Mas como é que a gente pode compreender isso aqui? Temos que estudar a Bíblia pela Bíblia, né? Isso chama-se a exegese. Lá em João, capítulo 14, versículo 22 e o 23, do 23 ao 24, versículo 23 e 24, do capítulo 14, Jesus diz, aquele que me ama, guarda a minha palavra, e eu e o Pai viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. Então, a gente aprende aqui, que aquele que ama a Deus é aquele que é submisso à sua palavra, que guarda a sua palavra, pratica a sua palavra, retém a sua palavra, vive com a sua fé e esperança em sua palavra e vive a sua vida nos parâmetros, nos conceitos, no entendimento pela sua palavra. Quem ama a Deus são aqueles que estão... Meses atrás, a família para ele era assim. Quem ama a Deus são aqueles que estão guardando a palavra dele, praticando a palavra dele. Não é aqueles que diz que amam, que estão praticando outras coisas. Porque o homem só pode amar a Deus, servir a Deus e obedecer a Deus e estar na presença de Deus. Tudo é pela palavra. Então, Deus preparou essas coisas gloriosas que não conseguimos entender e compreender para aqueles que o amam. Coisas que nossa mente, nossos olhos, nosso ouvido nem viu, nem ouviu e nem entende. Agora isso está preparado para quem ama a Deus. Quem ama a Deus é quem guarda a palavra dele, quem pratica a palavra dele, como disse Jesus lá em João 14, 22, 23 e 24. Analise isso aí. Aí eu convido você agora para o versículo 10. Paulo diz, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda mais as profundezas de Deus. Nós contemplamos tudo isso que está guardado para nós na eternidade, através da revelação do Espírito de Deus, que nos dá essa confirmação, que nos dá essa certeza, essa alegria, dessas promessas, da esperança que está guardada para nós lá no céu. É o Espírito Santo que nos garante isso, gente. É o Espírito Santo que nos sela. Primeiramente tem que ser selado pelo Espírito Santo para ser parte dessa possessão de Deus, que é o povo que Deus vai levar para desfrutar dessa promessa. E o Espírito de Deus é quem nos dá essa certeza. Isso não é do nosso intelecto. Eu não abro a boca e digo que sou salvo porque eu tenho essa verdade no meu intelecto. Eu não abro a boca e digo que vou para o céu porque eu estou repetindo o que dizem dentro da igreja. Não. Eu abro a boca para afirmar que eu estou salvo, que a minha vida está guardada em Deus, que eu vou desfrutar da promessa eterna, da esperança da vida com Deus no céu, porque é o Espírito Santo que me testifica, que me dá essa alegria, que me fez contemplar essa promessa, que me fez perseverar na minha vida de fé em Deus para alcançar essa promessa. O Espírito de Deus é quem revela essas coisas gloriosas para que a gente seja prudente, persevere, meu irmão. Porque é o Espírito de Deus que nos guia na palavra, que nos dá sabedoria, que nos dá direção, que nos faz entender a verdade de Deus, que nos faz compreender quando alguém distorce a palavra ainda com toda a sua teologia, com toda a sua sabedoria, seu mestrado, seu doutorado. Mas quem tem o Espírito Santo de Deus, ele pode não ter doutorado, não pode ter diploma de teólogo, não pode ter mestrado, mas ele tem a sabedoria de Deus na vida dele.
A unção que está em nós, que nos ensina todas as coisas de Deus que nós precisamos entender, é o Espírito Santo. É Ele que me dá a certeza e a alegria da salvação. Por isso que Paulo diz no versículo 10. No versículo 11, Paulo diz assim. Versículo 12, para encurtar esse vídeo e encerrar. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então, nós recebemos o Espírito de Deus para nos dar essa certeza, para nos dar essa segurança, para nos dar essa garantia. É o Espírito de Deus para todo aquele que crê em Jesus Cristo, para desfrutar e ter convicção e ter certeza, confiança, estar firme no que vai receber, no que está preparado, para desfrutarmos na eternidade uma vida gloriosa, perfeita, maravilhosa, de eternidade em eternidade, o gozo, a alegria, a paz, a abundância, a vida próspera. É aquilo que o olho não viu, o ouvido não viu, não chegou ao coração do homem. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, aqueles que estão na palavra, que crê na palavra, que guarda a palavra, pratica a palavra e vive colocando sua vida, se submetendo à palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Então que você seja essa pessoa que esteja selado com o Espírito de Deus. Mas se você não tiver, não tem problema. Há tempo ainda de buscar o Senhor enquanto se pode achar, para receber a sua promessa. Porque todo aquele que crê nele tomará posse dessa promessa, amém? Entrega a tua vida ao Senhor Jesus, confia nele e você vai ter a confirmação na tua alma, no teu espírito, da tua salvação e da tua vida na eternidade com Deus, porque quem dá essa certeza é o Espírito Santo de Deus para todo aquele que crê em Jesus Cristo, amém, meus irmãos? Fiquem na paz, evangelista Wellington Ramos, com instruções que edifica, que dá entendimento e que nos faz estar firmado na fé. Vem comigo nas minhas live de instruções, nas minhas instruções ao vivo no Face, toda quarta-feira de 9 às 10h30 e toda sexta-feira de 7 horas, nós estamos com trabalho 7 horas da noite e às 9h30 da noite até, de 9 horas da noite até às 10h30 na quarta e na sexta, das 7 horas da noite até às 9 horas, estamos também proporcionando para você essa oportunidade de ser edificado, instruído, orientado, ensinado com a verdade do Evangelho que liberta. Evangelista Wellington Ramos, compartilha e seja abençoado.